Matheus da Preta. Boa noite, Matheus. Deus te abençoe. Renato Delberto. Renato Delberto, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Passa um pouco. Tânia. Tânia. Mudou a cor da televisão, o brilho. Adilson, Tati do Paulo. Adilson, Tati, bem-vindos. Deus abençoe. Elisete. Elisete. Deus abençoe, Elisete. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo. Vamos na luta. Berenice, boa noite, pastor. Deus abençoe sua vida sempre com muita saúde. Boa noite, Berenice. Deus te abençoe também e sua família. Você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens aéreas com até 50% de desconto? Mãe. Xeri. Joãozinho, boa noite, seu Duval. Boa noite, João.
Dona Ilma, boa noite, presbítero e irmãos. Boa noite, dona Ilma. Seu Getúlio. Beto, marido da Berenice, boa noite, pastor. Boa noite. Beto. Beto. Isso aí, Beto. Alzenir de Sena, graça e paz. Graça e paz ao Zenê. Deus te abençoe. Edilson Mauri, boa noite. Edilson, boa noite. Jaque, boa noite, compartilhado. Alô, Jaque. Noemi Beckenbrock, Alô, Noemi. boa noite. Deus nos abençoe, abençoe nossa nação e nosso presidente. Amém. Dona Sandra Vaz, boa noite, irmãos. Boa noite, dona Sandra Vaz. Dona Kátia, boa noite, pastor. Boa noite, Kátia. Aline Mendonça, boa noite, amados. Boa noite, Aline Mendonça. Vamos iniciar? Nós vamos dar início, portanto, à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecido por esse momento que estamos para estudar a Tua Palavra e também elevarmos a Ti, ó Deus, as nossas petições e orações de gratidão, de intercessão, clamando a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos para as nossas vidas. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa, Deus, as nossas falhas diante de Ti. Te peço, ó Deus, nesse instante que Tu venha nos abençoar através da Tua Palavra. Perdoa, Deus, o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós clamamos no nome glorioso de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a nossa Palavra de Deus. Vamos ouvir a Palavra de Deus lá no Salmo 61, versículo 1. É o texto que servirá para a nossa meditação nessa noite, que nós vamos fazer um estudo generalizado sobre oração, pegando alguns textos da Bíblia, para tirarmos alguns ensinos extremamente proveitosos para nós. Oração pelo rei. Ao mestre de canto com instrumentos de corda de Davi. O Salmo 61, versículo 1 diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Só esse texto. Atende a minha oração, ouve. Meus irmãos,
Às vezes eu me paro para perguntar por que tantas orações são feitas e não são respondidas. Não são respondidas porque elas não estão sendo feitas de acordo com o que a Bíblia ensina a respeito de oração. Começa pela questão que nós desenvolvemos um costume de orar que acaba se tornando mecânico, uma coisa quase que automática. E nós, agindo desta forma, nós acabamos considerando Deus, não olhando para Deus da forma correta, da forma como Ele deve de ser visto. Nós temos uma tendência de simplesmente olhar para Deus como uma pessoa comum. Só que não é bem assim. Então, às vezes, nós estamos aí passando por algum aperto, alguma situação ruim, aí nós oramos. Por quê? Porque avaliamos que Deus é aquele médico, ou aquele banqueiro, ou aquele que está lá esperando um pedido nosso, né, para atender, como um mero atendente de pedidos, né? Às vezes eu me pergunto assim, quantas vezes nós oramos, né, para conversar com Deus, só agradecer. E não é só agradecer pela palavra, conviver, conhecê-lo melhor. Domingo à noite ainda eu falava no sermão que há momentos na vida que nós temos que desenvolver uma relação com Jesus Cristo de bate-papo, conversando com Ele no decorrer da nossa existência. E hoje nós vamos estudar essas questões porque oração trata-se de uma proximidade com Deus, uma proximidade espiritual com Deus. E quando se trata de nós aproximarmos de Deus espiritualmente, aí nós vamos ter algumas regras, tem alguns princípios que têm que ser estabelecidos, que foram estabelecidos pela palavra de Deus e que nós devemos de cumprir. Portanto, eu gostaria que vocês me acompanhassem, que nós vamos começar já na primeira coisa que deve existir antes de nós nos aproximarmos de Deus para orar, e depois nós vamos entender por que o Senhor Deus, muitas orações não são atendidas. Nós vamos orar. Primeira coisa que nós temos que fazer é a que fez o rei Davi, quando ele pecou. No Salmo 51, se os irmãos abrirem aí, os irmãos vão ver do versículo 1 a 5 uma confissão. Portanto, meu irmão, a oração, o primeiro ato da oração, se chegar diante de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer como salvo, porque se você não é salvo, você não se aproxima de Deus. Para se aproximar de Deus, nós temos que ter Jesus no coração, que possibilitou essa proximidade, que possibilitou nós orarmos, que possibilitou nós termos a nossa comunhão com o Pai. E não é pelo fato de sermos salvos que nós podemos chegar de qualquer maneira diante do Pai. Não é esse o princípio que a Bíblia vai ensinar. E, portanto, se desejas orar e pedir por alguém, interceder alguma coisa, vamos aprender como se faz para chegarmos diante dele. A primeira coisa para chegar diante de Deus que nós observamos na Bíblia foi o que o rei Davi fez. Fez uma confissão de pecado. Isso mesmo, meus irmãos. O Salmo 51 é muito claro do versículo do 1 ao 5. Observe bem, quando Davi peca, ele vira para o Senhor Deus e diz: Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É interessante como que essa confissão de fé, essa confissão de pecados diante de Deus, é extremamente necessário. Porque quando eu faço uma confissão diante do Deus que eu adoro, diante do Deus que eu amo, e diante do Deus que me salvou, eu estou reconhecendo diante desse Deus que eu pequei. Eu não posso chegar
omitindo a confissão, que eu posso sentir no coração um desejo arrogante, não sentir vontade de fazer confissão de pecados, achando que ele vai continuar nos abençoando da mesma forma. Achar que ele vai ficar ouvindo as nossas orações e atendendo. Acima de tudo, confissão de pecado. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados. Essa é a oração. A partir desse princípio, eu tenho que reconhecer que essa é uma oração de arrependimento, é uma oração de confissão de pecados, que faz me reconhecer quem sou eu e diante de quem eu estou. Se eu confessar que eu sou pecado, sou pecador, sou miserável, que eu necessito das misericórdias, da ajuda de Deus, eu estou dizendo ao Senhor Deus que eu sirvo, que eu realmente sou um pecador e preciso de ajuda. Então você chega com humildade diante de Deus quando confessa. Por quê? Porque o nosso Deus é supremo, não dá para dimensioná-lo. Não dá para nós chegarmos e dizer o tamanho da graça, da misericórdia, do amor. Não dá. Deus é grande, amoroso, forte em misericórdia, ama-nos, protege-nos, e nós ficamos diante de uma situação que, se você for orar, lembra de uma coisa: para se aproximar de Deus é necessário uma confissão de pecado. Mas não é só confessar o pecado, não. O nosso Deus tem um outro princípio que tem que ser estabelecido para ele, que está aqui no Salmo 95. Se você observar bem o Salmo 95, você vai encontrar que, além de nós confessarmos o nosso pecado, nós vamos entender uma coisa, tá? Ele vai dizer aqui assim, ó: nós também devemos de adorar a Deus. Você quer orar hoje? Quer se chegar a Deus hoje? Pedir, interceder a favor de alguém? Lembre de um ponto. O diante do Deus que eu estou chegando, eu tenho que adorar. Por que eu tenho que adorar? Se você pegar o versículo do 6 ao 9 do Salmo 95, você vai encontrar que o salmista está convocando o povo. Ele diz: vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto, ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá do deserto, quando nossos pais me tentaram pondo-me à prova. É interessante, né? Uma característica importante, ele vai dizer assim: olha, eu tenho que adorar o meu Deus, porque vinde e adoremos. A adoração, meus irmãos, é um compromisso do crente, não porque ele é obrigado a adorar, é que as circunstâncias da sua vida, tá? É um reconhecimento. A adoração, ela é espontânea. A adoração, ela é movida pela graça, assim como o arrependimento, assim como a confissão de pecados. Deus nos ama tanto que manda o Espírito Santo para nos possibilitar confessar pecado e nos fazer reconhecer quem somos. A partir do momento que nós reconhecemos quem somos, o que sobra disso é que Deus perdoa um pecador miserável como eu. E isso é digno de adorar esse Deus, porque esse Deus é magnífico. É o que o salmista está falando aqui, tá? É uma adoração que sai do coração, que reconhece a presença de Deus. Eu vou chegar diante de Deus Todo-Poderoso, não estou chegando diante de um homem comum, não. Por mais importante que seja, o mais importante homem da terra, não chega nem na sombra do nosso Deus. Mas aí eu reconheço isso para orar, tá? E tem uma outra característica importante, tá? Que nós vamos encontrar aqui no Salmo 103, que é de extrema necessidade. Então, o Salmo 103, de 1 a 8, vai dizer assim para nós, ó: é que se você está disposto a se aproximar do Deus de Israel, do nosso Deus, Deus da igreja, que o Senhor Jesus Cristo possibilitou-nos se aproximar dele, nós temos que ter essa característica não só de confessar nossos pecados, de adorar o nosso Deus com cânticos, mas também ter comunhão. Lembre-se disso aqui no Salmo 103, de 1 a 8, diz assim, ó: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. A impressão que o texto está nos dando, que o salmista Davi está
Ele está conversando com a alma dele, ele fala para a alma dele, como eu disse agora aqui. É algo que sai através da graça de um reconhecimento pessoal. Então, quando ele reconhece quem é o Senhor Deus, ele começa então a sentir uma necessidade de comunhão. Aí ele vem e fala o quê? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, quem te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade te renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz benigno. Quanta coisa que ele conheceu, reconhecer aqui. Talvez você esteja me perguntando que Deus exige que reconheçamos isso nele, porque afinal de contas, se você não fizer isso, aí o Senhor Deus fala, não, esse não me serve, não sabe quem sou eu. Não é isso não, meus irmãos. Nós estamos falando aqui de uma realidade que acontece na alma de uma pessoa salva, na alma de um servo verdadeiro de Deus. Isso acontece espontaneamente, não é uma exigência que Deus não precisa. As nossas orações, os nossos reconhecimentos jamais vai fazer o maior e nem vai acrescentar nada a Ele. Só que a nossa alma realmente passa a reconhecer o que Ele fez. Mas essa é a necessidade para nós que somos crentes. Eu reconheço, eu passo a reconhecer como que Ele é benigno, como que Ele é amoroso, não é? E o salmista vai dizer, não te esqueça de nenhum só benefício. Por quê? É necessário lembrar de todos os benefícios, porque nós temos as pessoas que muitas das vezes, quando vão passando por aperto, esquecem o que Deus está fazendo. Tem Deus que olha para o aperto e esquece que está comendo, que está bebendo, que está andando, que está com saúde, está trabalhando. Não é? Isso tudo, o salmista diz aqui, não te esquece de nenhum de seus benefícios. Porque tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, são benefícios do Senhor. Sempre é benefícios do Senhor. Por mais que não venhamos a compreender, por mais que não consigamos entender, tá? É Deus nos beneficiando. Ele age num campo desconhecido por nós para evitar que nós entremos em campos desconhecidos e venhamos a cair em pecado. Por isso, eu sou levado à confissão, sou levado à adoração, sou levado à comunhão. E agora lá em 1 Timóteo 2,1 nós vamos ser levados à gratidão. Isso mesmo, meu irmão. 2 Timóteo, lá no finalzinho, nós vamos encontrar lá o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo e deixando bem claro algo importante para a nossa vida espiritual. Vamos observar aqui que quando Paulo está falando a Timóteo, tá? Ele vai deixar claro algumas questões importantes. E uma delas chama-se gratidão. Quer orar hoje? Você tem espírito de gratidão? Tem? Se tem espírito de gratidão, lembra de uma coisa, tá? Lembra de uma coisa. A gratidão, e o Timóteo, Paulo vai dizer a Timóteo aqui, que é no 1 Timóteo 2,1, ele vai dizer assim, ó, quer ver? Em tudo dá graça, quer ver? Em 1 Timóteo 2,1, nós entendemos o significado disso, tá? Antes de tudo, vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças a favor de todos os homens. Entenderam bem? Antes de tudo, eu vos exorto que useis a prática das súplicas. Súplica é pedido. Vai pedir, tá? Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Oração a favor de todos os homens. Os irmãos estão percebendo que agora a palavra de Deus me orienta que quando eu chego diante do meu Deus, tá? E é interessante que essa proximidade de Deus é uma aproximação que pode ser por palavras, pode ser por pensamentos, pode ser em particular, pode ser em público. Todas as vezes que eu
quiser chegar-se diante do meu Deus, eu tenho que ter em consideração alguns fatores, tá? E alguns deles são confissão, adoração, comunhão. E agora Paulo está dizendo assim ao Timóteo, e gratidão. Seja grato, com ações de graças. O que é ações de graças? Ações de graças é a forma que eu reconheço que tudo aquilo que eu estou recebendo de Deus, estou recebendo dele, eu estou dizendo para ele que eu não mereço. Que ele está me dando coisas que eu não mereço. Não existem méritos em mim. Não existem qualidades em mim para receber nada dele. E ele assim mesmo concede a nós. Esse é o reconhecimento de quem vai fazer uma oração. Agora eu me pergunto, às vezes, quando estou orando, às vezes eu fico me perguntando, por que tantas coisas não acontecem? Por quê? Porque na realidade, meus irmãos, as nossas orações estão muito longe dessas verdades. Elas realmente estão longe dessa verdade. Nós ficamos às vezes parados, observando, achando, e ora, e Deus não é bom, e quando Deus não responde a oração, nós nos enchemos de críticas e murmúrios. Isso é um perigoso, muito ruim na vida de crente. Crente murmurador, crente que não confia no Deus Todo-Poderoso, crente que acha que Deus não está ligando para nada. Nós temos que aprender a andar com o nosso Deus. E para andar com o nosso Deus, eu tenho que ter algumas lembranças, temos que ser lembrados constantemente de quem Ele é. De quem é o nosso Deus. Aí você vai reconhecer que a primeira coisa que você tem que fazer para chegar próximo dele em oração, em pensamento, é confissão. Pai, sou pecador, sou miserável, preciso de que tu me ajude. Pai, e adora a Deus, e clama a Deus, e tenha comunhão com esse Deus, e tenha espírito de gratidão. Meus irmãos, tudo que eu falei até agora refere-se a nós nos aproximarmos dele. É fazer um reconhecimento dele, não por uma simples exigência dele. Porque você não vai ver Deus exigindo essas coisas. Você vai ver que uma alma convertida, tocada pelo Espírito Santo, através da graça divina, ela reconhece que necessita fazer isso tudo, ela consegue ver a santidade, ela consegue sentir santidade. Isso me lembra Isaías, quando chega na porta do templo. Quando ele chega na porta do templo, ele viu um trono branco e alguém sentado nele. É interessante que ele não escreve Deus, porque o judeu não escrevia. Né? Ele botou lá assim, e via alguém sentado no trono, e as golas das suas vestes preenchia todo o santuário. Ele falou o quê? Miserável, pecador. Ele ficou com medo de morrer. Ele ficou com medo de morrer. De tanta santidade que havia ali. E os querubins que voavam com duas asas tapavam os pés, os seus pés, né? E tapavam os seus rostos e cantavam de um para outro. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Olha que maravilha. Aí vai eu orar, né? Não quero reconhecer isso. Mas quero resposta. Eu preciso de resposta, porque Deus me ama. Amém, que Ele te ama. Deu o Filho dele. Glória a Deus. Você está salvo. Mas não quer dizer com isso que Ele saiu do trono dele e diminuiu de tamanho. Não quer dizer com isso que Ele desceu do trono dele e diminuiu de tamanho para você chegar perto dele. Não. Tanto é que quando Paulo, quando alguém, o escritor aos Hebreus vai falar lá, ele fala o quê? Lá em Hebreus, eu cito muito esse texto, que fala assim, tem a intrepidez de chegar ao santo dos santos. Sabe quem é que te leva lá? O Filho. Não temos condições de ir lá sozinho, não. Mas, como eu estou dizendo para os irmãos, nós temos que aprender, isso é para se aproximar. É quando meu coração se dispõe a orar. Aí eu quero orar, para chegar diante de Deus. Para chegar diante dele, é isso que nós ouvimos. Agora, e para a oração ser respondida? O que será que vai fazer com que a oração que eu estou fazendo vai ser respondida? Então nós vamos descobrir. O que se faz para ser atendida a oração? Né? Primeiro, para Deus atender uma oração, requer purificação. Nós falamos da parte dele do reconhecimento. Agora nós temos que olhar para nós
porque nós vamos falar com Deus, e não fique pensando que ó, andando em pecado, está em pecado, que não tem um espírito de perdão. Tanto é que eu já falei lá que é uma confissão logo no início. Você confessa o seu pecado. Se não confessar o pecado, a coisa vai ficar difícil. Não revelar arrependimento, não vai andar. E ele vai dizer bem claro aqui no Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, ele considerava o coração dele impuro se no coração dele encontrasse a vaidade. Se ele estivesse colocando a vaidade entre ele e Deus dele, na hora da oração, ele falou assim, ele não teria me ouvido. Ele não teria me ouvido porque Deus não alimenta a vaidade do homem. A primeira coisa, eu tenho que botar na minha cabeça que Deus só vai atender a minha oração se ela não vier de encontro às minhas vaidades. Salomão deixa bem claro quando vai tratar das vaidades. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, ele fala para lá. Tudo. E ele era um homem rico. E ele tinha tudo. Chegou a escrever que tudo que os olhos deles viram e desejaram, ele possuiu. Aí a pergunta que surge é, e tinha vaidade no coração? E esse foi o pecado dele grave. Mas se arrependeu e teve misericórdia de Deus com ele. A pergunta que surge é, por que o salmista está dizendo, se eu contemplar, só contemplar a vaidade? Se ele estiver só olhando para a vaidade, ele teria um problema. Mas aí, glória a Deus, ele não era vaidoso. Tem muita gente orando, por isso que o Tiago vai escrever lá, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes os vossos desejos, as vossas, não é? Às vezes nós estamos assim. As coisas mais simples, as coisas mais humildes, nós não queremos. Começamos a orar a Deus pedindo para a nossa vaidade. É porque a nossa vaidade foi atingida. É porque o Senhor Deus tirou algo de nós, né, para diminuir a vaidade, que vai levar à presunção, da presunção à arrogância, da arrogância ao pecado e queda. Por isso, uma das características para a oração ser atendida é ser purificado. É ter purificação. A segunda característica importante numa oração é a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas presta atenção no que eu estou falando aqui. Sem fé, não é a fé que vai te dar certeza que Deus vai te atender. Em que se limita essa fé? Essa fé se limita que o escritor, os hebreus, vai escrever aqui. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro que Ele existe. Isso é o básico. E que se torna galardoador dos que o buscam. Tá? É uma fé que vai ultrapassar o limite. Portanto, nós já sabemos que o nosso Deus existe. Foi Ele que colocou isso no nosso coração. Foi Ele que colocou isso dentro da nossa vida. Então, quando eu vou buscar em oração, vou orar ao nosso Deus, eu aprendo imediatamente que Ele existe. E que Ele não só existe, Ele responde às orações. Quando está enquadrada dentro da sua soberana e digna vontade e está dentro dos padrões estabelecidos por Ele. Não sou eu que crio padrões para orar. É Ele que criou. Por isso que a fé é essencial no desenvolvimento do atendimento da oração. Assim como a purificação. Assim como andar reto diante de Deus. Assim como os pedidos que vamos fazer não sirvam para nós, para nos desviar do Senhor. Deus atende a nossa oração? Atende. Se tiver tudo certinho, Ele atende. Por que não atenderia? As promessas dele são essas. Se nós estivermos enquadrados dentro das exigências que Ele está nos dando, é exatamente isso que Ele está falando, que Ele vai atender. Percebeu, portanto, quando eu chego diante de Deus, eu faço a minha confissão de fé, adoro, tenho comunhão e gratidão, e quando chega na primeira coisa para Deus atender, agora Deus parou, me atendeu. Quando eu sou atendido por Deus, Ele vai ouvir a minha oração, Ele vai olhar para o meu coração. Quando Ele olha para o meu coração, Ele vai achar o quê? O que você tem no coração quando vai orar? Porque senão vai levantar dali e não vai levar nada. O que tem no coração? É a verdade? Está buscando justiça? Está buscando realmente agradar a Deus com seus pedidos?
Quantas coisas nós temos pedido a Deus, meus irmãos, se Deus for atender, nós vamos nos afastar. Quantas coisas, meus irmãos, nós pedimos a Deus e se Deus diz não, nós ficamos igual criança fazendo raiva no chão. Criança birrenta, né? Não, Deus não vai tratar conosco dessa forma. Né? E nós temos algumas outras características importantes. Tá? A segunda coisa que ele vai exigir para Deus atender a nossa oração, você sabe qual é? Vida em união com Cristo. Presta bem atenção, se nós não vivemos em comunhão com Jesus, as nossas orações não vai dar para ser atendida. O Senhor Deus quer atender, mas aí nós estamos vivendo fora de Cristo. Viver fora de Cristo é a oração não é respondida. Ponto final. Lá em João 15:7 ele deixa isso claro. Se permanecerdes em mim, olha as condições. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que será feito? Bom, se eu permaneço em Cristo e a palavra de Cristo está no meu coração, qual é a oração que eu vou fazer? Será uma oração de acordo com a vontade de Deus. Isso mesmo. Segundo a sua soberana vontade. É uma característica natural. Se permanecerdes em mim. Tem muitas pessoas que estão abandonando Cristo e depois vão orar. Eu saí da igreja, mas não abandonei Jesus não, viu? Como é que funciona isso? Eu estou afastado da igreja, mas Jesus está comigo no meu coração. Não é que está escrito isso. Não é a igreja que te salva. Mas a sequência de quem é salvo é exatamente ter comunhão. É uma das características do salvo. A sociedade que nós passamos a viver é a sociedade do reino de Deus. O local que nós frequentamos passa a ser o local do povo de Deus. As festas que eu passo a ir são as festas do povo de Deus. E eu agora faço parte desse povo. Como é que eu posso estar garantindo, dizendo aí, batendo no peito, que eu não estou frequentando, não estou tendo comunhão com os irmãos, que o Senhor Jesus ainda me ama? Ele te ama realmente, mas está te chamando de volta. Por isso ele vai dizer, se permanecerdes em mim, olha as condições, e não é só permanecer nele, as palavras também. As palavras que Cristo diz têm que permanecer no meu coração. E aí ele fala, se pedires qualquer coisa, porque esse qualquer coisa aqui está incluído pedidos que Deus quer ouvir. Pedidos que Deus quer abençoar. Se eu faço uma oração pedindo por alguém, e a minha intenção é que essa alguém seja salva, e se está nos planos de Deus a salvação dele, ele será salvo. Se eu faço um pedido dentro da minha casa, para minha família, para todo mundo, para Deus me amar, para Deus me proteger, para Deus fazer isso, e isso for de fato, de coração, e isso procede da palavra e procede de uma vida com Cristo, porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que quando terminam a oração em nome de Jesus, não sabem nem porque não significa isso. Agradecer em nome de Jesus na oração é que você está pedindo em nome de Jesus diante de Deus. Eu estou diante de ti, ó Pai, não no meu nome, porque eu não tenho méritos para me chegar a ti. Os pedidos que eu estou fazendo a ti neste momento são em nome de Jesus, o teu Filho. Porque isso está na palavra dele. Eu vivo a palavra dele. Eu busco santidade, longanimidade, benignidade. Eu permito o Espírito Santo agir na minha vida. Estou caminhando. Esses são princípios estabelecidos para a oração ser atendida. Tá? Extremamente atendida. Mas aí o Senhor Deus responde. Bom. Como é que Deus responde? Segundo a minha vontade? Ou segundo a vontade dele? Porque tem uma opção de gente assim, ó, botando a vontade dele na mesa, chega para o Senhor quando tem uma história. Senhor, esse aqui é o meu problema. Ah, Senhor, eu não vou falar. Ah, Senhor, eu não vou
isso aí desse problema, eu já projetei, já está tudo certo desde aí. Só que não é do seu jeito. Vai ser do meu jeito. Você já tentou experimentar a vontade soberana de Deus, ser submisso a ela? Hein? Ser submisso àquilo que Deus tem para nós? Isso é uma bênção muito grande, ser submisso à vontade soberana de Deus. Lá em Marcos 14:36 ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Às vezes eu fico olhando para esse pedido de Jesus Cristo pede para o Pai para, se houver um jeito lá de, né, humanamente falando, ele estava falando como um homem, mas também consciente da missão que ia ter. Ele ora ao Pai e fala para o Pai para lhe dar um jeito de liberá-lo daquela morte terrível que vinha. Mas ele descobre que ele já conhecia a vontade do Pai, por isso que Jesus fala da permanência na palavra, que nós passamos a conhecer o que Deus quer para nós. Então não vai fazer pedido invertido, isso aí que não vai acontecer. Aí Jesus ora para o Pai, mas ele termina a oração dizendo: Pai, mas não seja feito como eu quero. Mas isso é uma questão de submissão muito grande. Essa é uma submissão extraordinária. É uma pessoa aceitar o que Deus quer. E o que mais me preocupa, meus irmãos, é que os crentes hoje, quando a gente fala que ele deve esperar em Deus e que aceita a vontade de Deus, ele está sempre achando que a vontade de Deus é a pior. Ele está sempre achando que a vontade de Deus é que ele seja pobre, miserável, que quebrado, que não. Da onde tiraram isso? A vontade de Deus é a tua felicidade, a tua alegria. Entra e possua a terra, viva nela, usufrui dos frutos da terra, usufrui dos frutos do teu trabalho. Essa é a vontade de Deus. Tem pessoas achando que só porque é a vontade de Deus, eu não me atendo à vontade. O que será a vontade de Deus? Eu não me arrisco a pedir. Faça o contrário, mas não te arrisca a pedir a tua. Não te arrisca a pedir a tua vontade, meus irmãos, porque a nossa vontade é terrível. Nós gostamos de satisfazer a carne, vaidade, né? Nossas fraquezas miseráveis. Agora a vontade de Deus para nós, quando vem, meu irmão, pode ter certeza absoluta de uma coisa: Ele quer o melhor para você. Ele quer que você trabalhe, Ele quer que você esteja ganhando o melhor salário. Vai te preparar para isso, não é porque Ele quer que Ele vai te dar de mão beijada. Isso mesmo, vai trabalhar, vai fazer esforço, vai ser crente em tudo quanto é lugar, vai honrá-lo, aquele que me honrar, eu honrarei, viu? Deus honra mesmo, tá? Porque Ele quer isso, Ele deseja que você seja bem sucedido. Eu não sei, ainda não tirar da cabeça que o Senhor Deus tem alegria em ver os crentes dele mal sucedidos, pobre, miserável, pedinte. Aonde tirou isso? Não existe isso na Bíblia. Crente pode ser rico, pode, maior riqueza honesta, séria, colocando Deus em primeiro plano, não deixando que essas coisas atrapalhem a sua comunhão com o Pai. Quer pedir uma estabilidade melhor? Peça. Está preparado, já estudou, está trabalhando, está fazendo por onde? Então receba de Deus. Receba a bênção de Deus. Deus é abençoador. Não seja como eu quero, mas sim como tu quer. Glória a Deus, aquele que está vivendo de acordo com aquilo que Deus quer. Já imaginasse isso? Se passássemos a nossa vida todinha aqui na terra vivendo como Deus quer. E é interessante que muitas das vezes Deus quer uma vida simples para nós. Eu não sei se os irmãos já perceberam que os grandes empregadores do mundo, que tem 10 mil, 100 mil empregados, tem não sei o quê, tem empresas, tem milhões e milhões, raramente são os crentes. Porque Deus, meus irmãos, existe uma bênção muito grande na vida simples. Não estou falando de ser miserável, não. Uma vida simples. Tem que comer, Paulo fala isso. Tem onde comer, tem onde morar. Está trabalhando, está estudando, está mantendo a família, está todo mundo junto. Domingo, todo mundo junto almoçando na casa, né? Na casa da mãe. Que vai mesmo, vai todo mundo comer lá. Né? A gente não leva nem uma coca. Vai todo mundo lá. Né? Feliz da vida. Precisa o que para isso? Muito dinheiro?
Ficar desesperado, correndo, trabalhando dia e noite, não tendo momento com família, não tendo nada, para chegar no final, depois de velho, achar que juntou alguma coisa, aí fica doente, não usufrui de nada. Deus está falando lá atrás, rapaz, eu tinha uma vida tão boa para você fica aí correndo atrás disso. Dessas coisas passageiras, seja como tu quiseres. E também a oração para ser respondida, meus irmãos, nós temos que colocar em nosso coração que nós dependemos de alguém. Como eu disse para vocês, nós dependemos do Espírito Santo. Tá? Nós vamos depender do Espírito Santo também. Isso mesmo. Lá em Judas, né? Lá em Judas 1:20. Ó. Judas só tem um mesmo, tá? Tem 1:20. Ó, 1:20. Diz assim, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O que é orar no Espírito Santo? É a oração de uma vida que é orientada, dirigida, que está sob o controle do Espírito Santo. Se vivermos sobre o domínio do Espírito Santo, as nossas orações serão feitas no Espírito Santo. As virtudes que o Espírito Santo aplica nos nossos corações. Os caminhos que Ele nos permite seguir, trazendo sempre diante da presença do Pai. Quando formos orar, nós estamos fazendo de acordo com o Espírito Santo. E é exatamente vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quer oração? Quer ser respondida? Quantas orações já fez que não respondeu? Não aconteceu nada. Tem muita gente orando assim, meus irmãos. Tem gente que leva anos orando de maneira errada. Quer se aproximar de um Deus soberano, de um Deus grandioso, sem confessar seus pecados, sem reconhecer suas misérias, sem reconhecer sua pequenez diante desse Deus magnífico que nós temos. Confessar os seus pecados, exatamente, ter comunhão com Ele. Né? E as condições para a resposta da oração, nós temos que estar, meus irmãos, andando segundo os princípios estabelecidos por Deus. Deus não tem dificuldade de atender orações que estejam vivendo dentro do padrão que Ele mesmo constituiu. Porque Deus não pode mentir. Ainda temos ainda 2 pontos aqui ainda. Outra coisa para nós podermos ter uma resposta de Deus é termos um coração, meus irmãos, um espírito de perdão. Porque lá em Mateus 6,12, você perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos, como nós temos perdoado os nossos devedores. Interessante que a gente vai orar, Deus esquece de falar isso, né? Às vezes está com o coração ruim, não perdoou, está tentando enrolar. Né? Nós temos uma tendência que quando ofendemos ou somos ofendidos, né? Nós não buscamos reconciliação. Quem é ofendido tem que buscar reconciliação. Quem ofendeu tem que ir lá pedir perdão. Isso mesmo. Tem pessoas que vão lidando com pecado, sem perdão, vão levando do jeitinho dele. Hoje ele não perde, amanhã também não. Mas ele está orando todo dia, orando. A oração cessou no momento em que ele parou de botar no coração que tem que estar perdoando. E que o perdão torne-se um hábito na vida do crente. Torne-se um hábito, torne-se um costume. Isso mesmo. Torne-se um costume na vida do crente. A ponto de amadurecer de tal forma de não permitir que o pecado da ofensa de alguém ou de ofender alguém resida no coração inibindo. O perdão está no coração, esse pecado não entra, a pessoa te ofende, aquela ira da pessoa, aquela ofensa dela, permanece do lado de fora, não dentro deles. E entrou, cria morada, criou morada, cria raiz, criou raiz, vira amargura. Aí acabou. Aí dói, ficar toda a vida remoendo. Já viu esse pessoal que remoe? Está sempre assim no canto da parede. Está todo mundo na festa, aniversário, brincando, correndo, comendo bolo, e está ele lá assim, ó, essa festa, não sei por que é essa festa. A pessoa que está, acabou, você falando, essa festa, depois diz que é quente essa gente aí, não sei o quê. E aí, quem enrolado?
Entendeu? Desenvolveu amargura, raiz de amargura, aquela coisa ruim. Né? Gente assim, meus irmãos, sofre anos. Tem gente que foi ofendida há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, continua ofendido. É incapaz de mortificar esse sentimento. Por isso, meus irmãos, tem que ter um espírito perdoador. Ou vocês acham, meus irmãos, nós achamos que o Senhor Deus vai atender a oração de uma pessoa que tem dificuldade aberta em perdoar? Não dá. Se o Senhor Deus ficar, meus irmãos, se o Senhor Deus ficar atendendo as nossas orações, sem que nós melhorássemos em nada, nós íamos de mal a pior. É isso. Isso aí seria a mesma coisa com um pai rico com um filho gastador. O filho, aliás, é igualzinho foi Eli com os filhos dele. O filho dele fazia as coisas erradas, ele não chamava atenção, fazia a coisa errada e deixava aí. Agora no final das reuniões, Eli e família toda, pronto. E aí? É a mesma coisa. Deus criou, meus irmãos, os princípios para nós melhorar. Deus não. Ah, não, eu estou todo errado, vou lá pedir a Deus. Aí Deus falou, não, eu vou atender meu filho, né? Vou atender. Ei! Deus não é pai rico, não, hein? Deus é dono de tudo. Mas ele jamais vai estragar o filho dele respondendo uma oração que vai piorar a vida dele. As respostas da oração que o Senhor Deus tem para nós é para a nossa edificação e crescimento espiritual. E não continuar na mesma caminhada. Ele não permitirá, quem não responde. Vai sofrer até ter consciência que tem que mudar. E mudar, inclusive, a forma de orar e de se aproximar dele. E por fim, o relacionamento correto, né? O relacionamento correto com as pessoas. Às vezes nós não temos bom relacionamento com as pessoas, né? Às vezes a gente gosta de fazer rolo. Não pode. Quer ter resposta da oração? Observe aqui 1 Pedro 3, versículos de 8 ao 9. A vida exemplar cristã e o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos. Nós temos que ser misericordiosos, que tem gente mais fraca que nós. E se todos nós formos misericordiosos, nós todos vamos nos tratar com misericórdia. Quando eu erro com o irmão me trata com misericórdia. Sabe que eu sou pecador. E quando alguém me ofende também, eu também vou tratá-lo com misericórdia, porque eu sei que também posso fazer o mesmo que ele fez. Misericordiosos, humildes, viver em comunhão, viver com os amigos, corretos, meus irmãos. Relacionamentos exige de nós, meus irmãos, humildade. Não vai querer viver num grupo, não vai querer viver em grupo de família, viver na igreja, com o nariz empinado, achando que é melhor que os outros. A igreja é o único lugar, porque todo mundo sabe que tu não é. E por fim, no versículo 9, ele diz assim, ó. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A fim de receberdes bênção por herança. Essa é a oração, a sua herança. Ser atendidos por Deus. Que bênção, hein? Se aproximar de Deus, confissão de pecado, não é? Confissão de pecado, adoração, comunhão com o Pai, gratidão diante de Deus por tudo que está recebendo. Para Deus atender as nossas orações, nós temos que ser purificados, sermos puros. Purificação, termos fé, agirmos conforme a fé, termos uma vida de união com Cristo, né? Submissão à vontade do Pai, que vai ser sempre a melhor, tá? Direção do Espírito Santo, espírito de perdão e, por fim, um relacionamento correto com as pessoas. Que bênção, hein, meus irmãos? É bênção secreta, hein? Agora, para nossas orações serem atendidas, elas estão dentro desse contexto. Às vezes eu fico preocupado com pessoas crentes, sofrendo durante muito tempo,
Tem alguma coisa errada, meu irmão. Dá uma paradinha aí, dá uma refletida. Não adianta vir com desculpa não, que está fazendo tudo certinho, está tudo normalzinho. É Deus que não quer responder, porque isso é mentira. Deus não só quer, como Ele vai responder. Agora, Ele não vai responder, meu irmão, baseado naquilo que eu acabei de dizer, em afastá-lo da presença dEle. E se Ele alimentar o nosso pecado, nós vamos se afastar. Eu vou concluir, meus irmãos, com Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que a graça, que a misericórdia, que o amor de Deus nos faça entender que a oração não é um campo simples, que ela traz responsabilidades minhas para me chegar ao Pai, traz responsabilidades para mim refletir sobre a minha vida, para depois então eu interceder pelas pessoas, orar por outros. Amém? Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. É o que nós agradecemos ao nosso Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma oração de gratidão pelo aniversário hoje do Marcos Sabino. E ontem do Benjamin. E ontem foi do meu neto, o Benjamin. Tá? Oração de gratidão a Deus por eles, o Marcos e o Benjamin. O Alves, peço oração para o reverendo Guilherme e filhos. Também temos aqui oração pelo Guilherme, pastor ele? Pelo reverendo Guilherme e filhos. Reverendo Guilherme e filhos. Pelo nosso país também, né? Independência hoje. Isso, vamos orar também pelo nosso país, tá, meus irmãos? Que Deus, Ele está no comando, a gente sabe disso, mas que Ele proteja não só o nosso presidente, que proteja todos nós que estamos vivendo nesse país, abençoado por Deus, país rico, né? E que tem sido preservado por Deus contra cataclismas e coisas, né, que venham trazer sofrimento. E vamos pedir a Deus essa bênção, tá? E vamos encerrar então com uma oração. Oremos. Também, meus irmãos, continue orando pelo meu irmão, Luiz. Está internado ainda, a situação dele permanece a mesma. Gostaria que os irmãos continuassem intercedendo por ele. É o que eu peço para os irmãos constantemente. Oremos então, meus irmãos, no nome glorioso de Jesus. Pai eterno, nós te louvamos imensamente por esse momento de culto, quando estudamos a tua palavra. Pedimos a ti, Deus, nesse instante, que tu venha nos abençoar e nos fortalecer. Estamos com o coração alegre, porque concedeste mais um ano de vida para o Benjamin e também para o Marcos, ó Pai, o Marcos Sabino. Peço tua bênção, Deus, para eles, que eles possam estar debaixo dos teus cuidados. O meu neto, que ele cresça, Senhor Deus, em conhecimento e estatura da tua palavra. E o Marcos, que seja, Senhor Deus, o líder da família, como tem sido até aqui, um exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, e que Deus abençoe cada vez, que o Senhor abençoe-os cada vez mais. E nós também clamamos a ti nesse Deus, intercedendo pelo pastor Guilherme e os filhos dele. Abençoa, Senhor Deus, a família, e também te pedimos, ó Deus, que tu sabes o problema deles, que tu abençoe a vida deles. Também te pedimos pelo Luiz, meu irmão, tu sabes também o problema, e clamamos, ó Deus, que tu venha, através da tua graça e da tua misericórdia, estender o teu amor e recuperá-lo, ó Deus, dando-lhe a saúde, retirando ele, Senhor Deus, dessas doenças, que tu és o Deus Todo-Poderoso e no nome glorioso de Jesus, tu pode remover tudo aquilo lá. E assim, ó Deus, nós intercedemos pelo Luiz. Também te pedimos por todos os outros que têm tido seus problemas e que nós juntos, ó Deus, possamos crescer espiritualmente diante de ti, fazendo segundo a tua palavra. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Pai. Sabe a diferença de ter um carro zero financiado e um carro por assinatura no Vidas Livre? Fizemos um pouco.
Berenice, boa noite. Berenice, boa noite. Berenice, boa noite. Boa noite, Berenice. Até quinta, se o Senhor Deus permitir.